Eu trago as imagens aqui ao lado. Hoje foram relatados ao longo do dia protestos na Venezuela. São jovens, universitários principalmente, falando a respeito da questão dos presos políticos. Uma pauta que ganha apelo. Afinal de contas, se imaginou que com uma anistia que foi anunciada no final de janeiro, os presos políticos, então, estariam soltos. Há diferentes estimativas. 900 por alguns lados, até 2.000 presos políticos, a depender de onde se consulta. Entretanto, o que é fato é que todos não foram soltos depois do anúncio de que seriam. A gente vai entrar em mais detalhes sobre os números em breve e, claro, isso vem à tona conforme no final de semana houve a soltura e depois novamente a prisão de Juan Pablo Guanipa, um opositor do regime, passou 8 meses preso, foi solto, ficou solto 4 horas, depois foi sequestrado e agora está em prisão domiciliar. É o momento de ebulição social. A gente tem aqui, então, o Mário Lopes, melhor dizendo, Mário Lopes Humberto. Ele é presidente da Federação de Centros Universitários da Universidade de Los Andes, uma das principais da Venezuela, e ele explica, então, sobre essa pauta nesse dia 12, que é Dia da Juventude da Venezuela. Como eu dizia, por isso também o protagonismo dos jovens. Vamos conferir. Hoy, el movimiento estudiantil no solo está aquí en Mérida, está movilizado a nivel nacional. Estamos en todos los estados del país, acá por un momento histórico, en donde han habido personas detenidas injustamente, nada más por pensar distinto. En la nueva república, eso no tiene que pasar. Y soy uno de los garantes para que eso se dé. Y si hablan de reconciliación, tiene que ser con la verdad y con justicia y memoria. Com a verdade, com justiça e memória. Aí então a fala dos universitários. Por motivos óbvios, a gente não consegue estimar de forma precisa quantas pessoas estão se manifestando. Entretanto, fontes dentro da Venezuela e 2 dissidentes com quem a gente conversou aqui no Epoch Times falaram que a coisa tomava magnitude e era crescente ao longo do dia. Eu falava sobre o número de presos políticos. E é aí que eu falo com você a respeito desse número que está aqui do lado. Isso é da organização Foro Penal, que é talvez a principal rastreando, falando com os familiares e que busca entender quantos presos políticos ainda há na Venezuela, quantos foram soltos, rastreando caso a caso, a partir dos identificáveis. Então aí, a verificação de 10 de fevereiro, isso de 2 dias atrás por parte deles, é de que foram verificados 431 presos políticos que foram soltos desde 8 de janeiro de 2026, no dia 3 de janeiro, houve então a operação dos Estados Unidos que capturava Nicolás Maduro, certo? A gente aguarda para ver quantos ainda saem. A verdade é que a estimativa deles é diferente da do regime, que falava em 896, 897, segundo as palavras, então, de Diosdado Cabello, o número 2 do chavismo. Para entender melhor esse caso, os protestos e o que acontece com Venezuela, na sequência a gente fala com Roderick Navarro. Roderick, ele que é procurado pelo regime venezuelano, um ativista e colunista do Pan Am Post, publicação em língua espanhola e língua inglesa. Daniel, chama a entrevista então, na sequência a gente fala com Roderick Navarro. Uma ótima tarde para você, Roderick. Obrigado por nos atender com aviso em curto prazo. Então, você me confirmava que estão acontecendo protestos na Venezuela pedindo a soltura dos presos políticos. Ajuda a gente a entender, então, qual a dimensão dos presos políticos que ainda estão detidos e qual o tamanho desses protestos. Obrigado, Marcos, pela oportunidade de falar para vocês o que está acontecendo lá na Venezuela. Nesse momento, temos vários protestos nas ruas, encabeçadas lideradas pelo movimento estudantil venezuelano, desde as distintas faculdades públicas e particulares, privadas. O povo venezuelano acompanhou hoje nas ruas essas lideranças que estão chamando para a aprovação da lei de anistia, que está buscando a libertação de todos os presos políticos, baixo a pressão e o comando dos Estados Unidos. Lembremos que, passado 13 de janeiro, o governo dos Estados Unidos capturou ao narcotraficante Nicolás Maduro em Caracas, em uma operação relâmpago, cirúrgica, na qual isso fez que a mudança na Venezuela começasse a acontecer. Uma das coisas que estão pedindo os Estados Unidos é que o país ande para um processo de transição até o final democrático. Primeiro vai estabilizar o país, depois vão trabalhar na questão da prosperidade e depois vão trabalhar para a questão da transição para a democracia, né? Então, por isso, essa semana, os presos políticos é o foco da luta na Venezuela. E por isso vocês verão que muitas pessoas estão voltando às ruas, uma coisa que não era pensada que aconteceria
faz 2 meses atrás, né? Agora as pessoas retomaram a coragem, o valor, acompanhados de todas as lideranças também, isso é importante dizer, que estão saindo das cadeias que estavam como presos políticos. Vemos que lideranças tipo como Juan Pablo Guanipa foi solto e às horas foi capturado novamente e levado para casa em uma prisão domiciliar. Por quê? Porque ele começou a sair para as ruas, a pedir para o povo sair para as ruas e fazer mais pressão, né? Então, nós estamos acompanhando o que vai acontecer entre hoje e amanhã no parlamento venezuelano, com essa aprovação da lei de anistia. Nós esperamos que, com isso, todos os presos políticos possam sair. Já foram soltos mais de 350, mas ainda faltam mais 690 presos políticos que estão, nesse momento, capturados. A maioria deles são, tanto civis, mas muito militar, muito policial. Saiu um primeiro militar, o general Gustavo Osvaldo Bracho, que foi o único militar solto, mas a maioria de todos os presos políticos, militares e policiais ainda estão presos políticos. Nós esperamos que essa lei de anistia tenha mecanismos de não repetição, mecanismos de memória, mecanismos de lembrança, de justiça e também, sobretudo, derrubar tudo isso que faz com que o chavismo possa perseguir aos presos, aos opositores, a oposição venezuelana. Por exemplo, as leis da repressão e também a polícia política, porque se isso continua, eu que sou exilado e perseguido, eu não consigo voltar com essa lei da anistia. E assim milhares de exilados que estão fora da Venezuela. Assim que o que está acontecendo essa semana é muito importante e o povo venezuelano acompanhará o que estará acontecendo no parlamento da Venezuela. Rodrigo, as imagens são de muita gente se manifestando, a gente tem aqui do lado, passando na tela para o público. E aí eu te pergunto, você foi exilado da Venezuela, claro, por pedir por direitos e pela questão de estar antagônico ao regime de Maduro. E aí eu pergunto, com o caso do Guanipa, que aconteceu, que você citou no domingo, relatos de opositores, jornalistas ainda sofrendo perseguição, o quão seguro é fazer isso? Não é perigoso para essas pessoas que foram para as ruas estar se manifestando desse jeito? Olha, o povo venezuelano, o hino nacional se chama Glória ao Bravo Povo, né? E nosso povo é de uma tradição de não aguentar tiranos, não gostamos de ditaduras. O povo venezuelano sempre na sua história foi contra os autoritarismos, contra as tiranias. Em qualquer momento da história da Venezuela, você vê o povo venezuelano lutando pela liberdade. Hoje não é diferente, né? Aí você está vendo essas imagens de hoje. Hoje mesmo, estamos em fevereiro, aí essa minha faculdade, Universidade Central da Venezuela, lotada, essa praça com cidadãos venezuelanos, estudantes, todo mundo acompanhando por um próprio objetivo, por um só objetivo, a libertação dos presos políticos e que seja aprovada urgentemente essa lei da anistia. Essa imagem que vocês têm agora é da cidade de Maracaibo, essa no estado Zulia, movimento estudantil, também junto com a sociedade civil, na cidade de Juan Pablo Guanipa. Eles estavam gritando e apoiando, né, a Juan Pablo, porque ele é uma liderança democrática, né? E assim, cada estado da Venezuela, você tem, por exemplo, se consegue sua equipe de produção, aí no estado Portuguesa, as manifestações que o povo fez ontem na noite, recebendo a Maria Oropesa, que é uma liderança, uma mulher venezuelana, que foi presa injustamente, a captura dela foi horrorosa, entraram para sua casa, ela gravou tudo, como entraram, né? Foi horroroso o que eles fizeram. Mas o povo saiu ontem, centenas de pessoas, a recebê-la, a abraçá-la, e a estar com ela apoiando, dizendo, nós vamos continuar lutando pela libertação de todos os presos políticos. Então, hoje existe uma onda de coragem, todo mundo está começando a sair de novo, porque também, Marcos, os Estados Unidos estão de olho na Delcy Rodrigues. Os Estados Unidos estão de olho no Diosdado Cabello, né? E eles estão assim, baixou uma pressão bem importante. Veja que essa semana foi o secretário de Energia, é a máxima autoridade dos Estados Unidos que já foi em anos à Venezuela, né? E é possível que mais autoridades vão para lá. É possível também que a Delcy Rodrigues vá para Washington a se encontrar com o Donald Trump. E o governo dos Estados Unidos tem sido bem claro respeito à relação deles com o regime agora da Delcy Rodrigues. Eles estão aí de momento, de forma temporária,
nós estamos claros do plano que nós queremos levar para frente. E nós, venezuelanos, estamos de acordo com esse plano, que é estabilizar o país, que eles obedeçam, o chavismo obedeça na desmontagem dessa estrutura de repressão que eles mesmos fizeram na Venezuela, e que aos poucos nós possamos depois trazer mecanismos políticos, participar da política venezuelana para ganhar eleições. E vocês vão ver que as eleições vão ser ganhas pela oposição, pelas forças democráticas. Nós chegaremos nessa maioria desse parlamento, sem presos políticos, a reconstruir a Venezuela como nós venezuelanos queremos. E também gostaria de recomendar, Marcos, aproveitar a oportunidade, que os brasileiros acompanhem o que é essa lei de amnistia na qual o povo venezuelano está pressionando ao chavismo para que eles aprovem. Porque essa lei de amnistia é uma lei que é válida em todo mundo, né? Porque são princípios, estamos falando de princípios, né? Não é possível ter pessoas presas por motivos políticos. Não é possível ter pessoas presas de forma injusta, com provas que não existem, com mentiras, né? Isso é injusto. Veja como estão atuando os familiares dos presos políticos na Venezuela, os advogados, as ONG, as lideranças políticas, o movimento estudantil, que é muito importante hoje em dia com tudo isso, todo ao redor da anistia. Eu acho que isso pode ser muito importante também, acompanhá-lo desde o fenômeno político brasileiro. Rodrigo, sobre isso que a gente estava falando, sobre Trump e sobre o plano dos Estados Unidos, essa é uma publicação do Trump de hoje, mas também tem sido comum esse tipo de discurso do presidente americano, onde ele diz que as relações entre os Estados Unidos e a Venezuela têm sido, para colocar de forma branda, extraordinárias. Estamos lidando com a presidente Delcy Rodrigues e os seus representantes, o petróleo está começando a fluir. E esse tipo de declaração tem sido frequente no sentido de os Estados Unidos afirmarem que o relacionamento com o governo interino é muito bom. Então, Marco Rubio, o secretário de Estado, fala sobre 3 fases de transição: primeiro estabilização econômica, depois estabilização social e eventualmente uma transição para a democracia. Você falou que a maioria dos venezuelanos concorda com esse plano, então traz para a gente a sua perspectiva sobre as etapas dos Estados Unidos para uma eventual transição democrática na Venezuela. Você acredita que é uma rota adequada de ação e que está andando num ritmo adequado? Claro, porque as mudanças estão começando a ser experimentadas pelos venezuelanos. Veja, por exemplo, na Venezuela era muito comum as filas nos postos de gasolina para você encher o tanque do seu carro, né? Até dias as pessoas tinham que aguardar nessas filas, muitas vezes, né? Sobretudo no interior, porque o chavismo privilegia as grandes cidades. Mas aí, depois que o Maduro foi capturado e acabou essa questão de levar de graça o petróleo venezuelano para Cuba, aí acabaram as filas. As pessoas agora vão aos postos de gasolina e parece mentira que isso estivesse acontecendo, porque aconteceu durante muitas décadas, né? Mais de 2 décadas. Então, isso é para dar um exemplo só do que está acontecendo na Venezuela. O que estava fazendo o chavismo era a proposital. A questão da destruição da economia, a destruição da qualidade de vida, a destruição da vida normal do venezuelano que tinha antes do chavismo, né? Foi a proposital. Esse era o projeto dos chavistas para o povo venezuelano. Tirar seus recursos para dar de presente para as outras ditaduras, Cuba, Nicarágua, Irã, China e Rússia. Veja como está a situação da Cuba nesse momento, depois que fechou a questão de mandar petróleo de graça para lá, petróleo venezuelano, né? Agora estão em problemas, agora tem uma situação. É possível que aconteçam mudanças por causa do que está acontecendo na Venezuela. Então, são essas coisas que nós estamos vendo que estão gerando mudanças também. Por exemplo, outra coisa, os preços dos produtos, dos alimentos, da roupa, enfim, de tudo, está baixando, né? Por quê? Porque o chavismo deixou de roubar a milionada de dinheiro que eles recebiam por causa da venda do petróleo que eles vendiam, né? Eles roubavam todo esse petróleo. E agora o que aconteceu? Os Estados Unidos disseram, vocês não vão controlar mais esse dinheiro. Nós vamos vender esse petróleo e agora esse dinheiro vai para a economia venezuelana, nos fundos que serão usados pela Venezuela com acompanhamento deles. Aí isso tem um impacto importante na economia, né? O Bolívar, que está sumamente destruído, está recuperando seu valor. Impressionante você. Uma coisa que falando disso, mas outra coisa é
estar lá na Venezuela e vivendo isso, né? Então, dois detalhes como esses, você vê que está acontecendo uma mudança, sim. A questão dos presos políticos estão sendo liberados devagar, mas estão sendo liberados, né? O chavismo está reconhecendo que eles fizeram isso. Alguns são tão hipócritas, para não dizer um palavrão aqui, como se fala em português, mas eles falam como se não aconteceu 27 anos do chavismo, né? Nós vamos lutar pela justiça porque não é possível que aqui em Venezuela não seja respeitado o Estado de Direito. Os mesmos deputados chavistas estão falando essas coisas. Agora estão escutando os familiares dos presos políticos. Toda essa semana foi histórica na Venezuela, como os familiares dos presos políticos falaram dentro do parlamento que estava proibido para eles entrarem, agora entraram e falaram verdades para todo esse pessoal. Então, sim, estão acontecendo mudanças graças ao que aconteceu no 3 de janeiro na Venezuela e graças ao acompanhamento também do que os Estados Unidos estão fazendo acima da Delcy Rodrigues e seu governo interino, porque é importante saber isso. É de momento. Obviamente, o Trump vai falar essas coisas, né? Porque ele tem que também dar para seu público os argumentos, né, necessários para reconhecer que ele está fazendo na vitória. E veja bem, Marcos, frente a todo o que tem sido a política internacional do Donald Trump, a Venezuela poderia ser a sua primeira vitória real, né? Porque muitas das vezes ele fala, não, nós acabamos com as guerras, mas muitas dessas guerras voltaram, né? Veja a questão da Ucrânia. Ele falava que em 48 horas ele chegaria ao poder e acabaria a guerra. A guerra continua na Ucrânia, né? A questão de Taiwan está ficando mais tensa. A questão do Meio Oriente tuvo uma calma agora, mas a questão da Venezuela parece ser que é a vitória total. Porque se o chavismo sair, se a Cuba cair, falando das ditaduras, né, dos autoritarismos, isso vai mudar a história do continente americano. Isso será mais importante que a queda do Muro de Berlim, né? Então, eu vejo que os Estados Unidos estão focados nessa questão da Venezuela. Os venezuelanos acompanhamos isso que eles estão fazendo. Nós queremos ajudar a que essa agenda tenha sucesso. Lutaremos fazendo pressão para que saiam todos os presos políticos e as garantias estejam prontas para que os que queramos voltar para a Venezuela fazer política possamos, sem esse perigo de ser capturados e sem que nenhum venezuelano mais nunca, daqui nas próximas décadas, e para sempre, nunca mais uma ditadura volte outra vez ao poder. Esse é o nosso desejo. Rodrigo, já estou estourando um pouco o tempo que eu havia lhe pedido, mas eu tenho mais uma pergunta, assim, nessa questão do Juan Pablo Guanipa, o opositor que foi solto, foi sequestrado horas depois, agora está em prisão domiciliar, naquele momento o Diosdado Cabejo, que é o número 2 do chavismo, ele falou que 896 presos tinham sido soltos. A gente tem uma estimativa aqui da organização Foro Penal, que fala em cerca de 400 presos que foram soltos desde 8 de janeiro. Aí, 471 presos políticos, então, soltos desde o dia 8 de janeiro. Por que essa diferença nos números do regime e nos números independentes? Bom, o regime tem os números que eles querem, né? E são números que ninguém conhece. Eles não publicam esses nomes, essas listagens. A diferença do Foro Penal, que te fala, foram liberados 431, mas ele tem nome, sobrenome, quem são, quais são os expedientes, qual é a sua história, qual é o seu caso, né? É importante dizer, Marcos, que muitos presos políticos, muitos familiares decidem não denunciá-los, né? Ou decidiram, porque agora estão saindo muitos à luz pública. Ó, meu familiar tem 2 anos preso, né? Ah, mas por que não sabia? Não, porque não queria denunciar. Por medo. O medo é terrível, Marcos. Porque se você faz barulho e você fica perigoso para o regime, você fica muito famoso, aí o regime, para calar a sua boca, vai atrás da sua mãe, vai de trás do seu tio, vai de trás de seu familiar mais perto, né? É uma técnica que os nazistas usavam lá no regime deles, não me lembro como se chama, Snapfish, uma coisa assim, mas tem um nome específico, né? Nós chamamos de castigo por parentesco, né? Você é familiar de um preso político, você é familiar de um perseguido, você também pode ser vítima, né? Por isso muitas pessoas decidiram não denunciar, mas estão saindo agora, e isso vai aumentar. E além dos presos políticos, que estão ao redor de 2.000 presos, né? Existe outro número de presos
que não entra na questão de que sejam políticos, mas é importante nombrá-los, né? São pessoas que são presas pelo chavismo e o sistema de corrupção que eles têm dentro da polícia, junto com o sistema judiciário, para extorsión, como falar em português? Extorquir, fazer extorsão, certo? Isso, extorsão. Para extorsão, extorquir as pessoas simplesmente porque o familiar está preso. Estou por um exemplo, né? Você foi preso porque uma pessoa foi denunciá-lo com um amigo seu no Poder Judiciário que ia vender o seu carro para você, né? Mas você decidiu não comprá-lo. E aí ele te denuncia por estafa, né? Estou falando de um exemplo hipotético, né? Te denuncia por estafa. Aí a polícia vai detrás de você e vai preso. Para você ser liberado, a polícia pede para os seus familiares dinheiro, né? Aqui o seu familiar está numa cadeira que é perigosa, né? Então nós podemos movê-lo para outro local. Aí isso tem um valor, entendeu? E assim como esse, com comida, com vestimenta, com segurança, com um montão de coisas, extorquem pessoas para tirar dinheiro deles e enquanto eles estão na cadeia, sem processo judiciário legal, sem defesa, pessoas que estão na cadeia sem um juízo, sem apresentação dos tribunais, nem sequer estando anos lá dentro, né? Então, mas em quantidade, é maior esse número de presos que os presos políticos. Uma das ONGs falou nesses dias que são mais de 30 mil pessoas, Marcos, que estão nessa situação. Estamos falando que são 2.000 presos políticos aproximadamente. Então, isso é uma bomba de tempo que vai explodir em breve, né? Porque se nós estamos dando passos, o país está dando passos para a queda do chavismo, o fim dos presos políticos, essas pessoas, esses familiares também vão fazer pressão e o povo venezuelano acompanhará com certeza para que esses casos sejam revistos, para que sejam liberados e a situação nunca mais aconteça no nosso país. Nós queremos que seja bem rápido, né? Mas realmente essa questão está tomando tempo porque nem os chavistas têm consciência desse sistema tão absurdo que criaram, que está fora de controle, né? E que realmente parece que não conhecem. Porque uma familiar ontem, nessa semana, falou: vocês são os donos do sistema. É só você dar a ordem no Poder Judiciário para que todo mundo fique liberado. Mas vocês nem sabem a quantidade de casos que tem. Nós sabemos sim, né? Porque são nossos familiares, é a nossa gente. Então, nós esperamos que esse processo possa avançar e, de novo, que os brasileiros, que existem muitos casos de presos políticos aqui, acompanhem essa situação, porque acho que dá muito para fazer aqui também, né? Enquanto à pressão, enquanto à realização da lei de anistia, o que está ao redor disso. Veja que na Venezuela não se fala de dosimetria, né? Se fala de libertação absoluta, né? E isso é muito importante nessa luta. Rodrigo, muitíssimo obrigado então por nos atender, por ajudar